Quais são os sintomas e consequências de cordão no fígado e esteatose hepática? A gente consegue sentir sem fazer exame? Consegue espiar? Será que eu tenho um cordão no fígado? Eu sei que muita gente está assistindo né, ao nosso live já começa a perguntar, será que eu estou com cordão no fígado? Então, quem está em casa, o doutor pode explicar alguns sintomas, a pessoa pode refletir, de repente, nossa, ele falou tudo isso, eu tenho 90% do que ele falou. Aí você vai fazer exame para onde que pode ter a gordura no fígado, né? A esteatose hepática, né, a gordura no fígado, ela tem vários estágios, né? Então você pode, quando o diagnóstico é através do ultrassom. Normalmente ela não tem sintoma nenhum, a pessoa não sente absolutamente nada. Por algum motivo, por motivo de check-up, por motivo de uma dor abdominal, por acaso a pessoa fez um ultrassom de abdômen. É necessário desativar. Só um pouquinho. A pessoa fez um exame por acaso e encontrou gordura no fígado. O diagnóstico é por acaso, é acidental, vamos dizer dessa maneira, né? Quando a pessoa tem sintoma, vamos supor assim, a pessoa apareceu com uma barriga d'água no consultório. Então, a barriga d'água, né? Chegou um senhor de 40 anos de idade que parece um homem grávido, né? Entre aspas, né? Com a barriga bem grandona. Você olha para a pessoa, você fala, nossa, a pessoa é uma barriga, é a barriga, né? De água. Aí você pergunta para a pessoa, você já fez ultrassom alguma vez? Nunca fiz ultrassom, nunca fiz nada, estou com a barriga desse tamanho da água. Aí já é um caso de cirrose hepática. A pessoa já evoluiu para o grau máximo da doença. Ele passou por uma esteatose hepática leve, esteatose hepática moderada, esteatose hepática grave, esteatohepatite, hepatite, cirrose hepática. Na hora que a pessoa desenvolve uma cirrose hepática, a pessoa, o fígado já fica como se fosse, não consegue filtrar. É como se fosse uma peneira que está entupida. Então você vai peneirar como? Não passa a água, não passa o sangue, não passa nada pelo fígado. Então aquele líquido que deveria passar, o sangue que a gente absorve, o sangue que leva os nutrientes para o fígado, não consegue ultrapassar o fígado. Então o nosso corpo começa a desviar, fazer trajetos enovelados venosos novos. Então começa a desviar para nos salvar, tentar nos ajudar, e começa a evoluir com varizes de esôfago. Então a pessoa muitas vezes vai descobrir que tem uma doença grave no fígado quando vomita sangue, sabe, Peter? A pessoa vai, vomita, vai no pronto-socorro, passando mal, uma grande quantidade de sangue mesmo. Aí faz uma endoscopia, tá cheinho de cordões varicosos, mas assim, imagine uma pessoa com varizes grossas na perna, mas muitas varizes na perna, roxa. Você olha o esôfago da pessoa com uma endoscopia, você vê cheinho de varizes. Então, varizes esofágicas é quase 100% decorrente de cirrose hepática. E aí, como o fígado também não consegue, não deixa o líquido passar, começa a cair o plasma para dentro da barriga. Então a pessoa fica com uma barriga d'água gigante, absurda, decorrente dessa doença, e que muitas vezes chega a comprimir o diafragma da pessoa. A pessoa tem dificuldade para puxar o ar de tão cheia que fica a barriga. Aí, alguns casos necessitam fazer punção, que a gente chama de paracentese. Aí você vai com uma agulha, punciona a barriga da pessoa, e tem casos que eu já tirei mais de 10 litros, 15 litros de água, de líquido, de plasma da barriga da pessoa. Só que você tira, a pessoa murcha, sente super aliviada, super bem, só que no decorrer de mais alguns dias, retorna novamente aquilo, né? Só volta porque o fígado está muito doente, chegou no extremo. Mas o que eu estou falando da pessoa chegar com a barriga grande no consultório é exceção. Normalmente a grande maioria vem até preocupado, vem, tô com gordura no fígado, Juliano. Deu gordura no fígado, esteatose hepática leve, moderada. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que falar assim, tá,
Beleza, vamos ver se é só esteatose mesmo, ou se já tem um grau de inflamação, já está começando com uma hepatite. Então, você tem que fazer o TGO-TGP, que é um exame de sangue que você faz para ver se a célula hepática está danificada. Se está machucada a célula do fígado, é através do TGO-TGP. A função hepática, para saber se está funcionando bem o fígado, aí é um coagulograma, para você ver a coagulação, aí é uma eletroforese de proteína, aí é uma coisa. Mas para você ver se tem lesão hepática no fígado, é o TGO-TGP. Aí o TGO-TGP você faz no exame de sangue e vê normal. Então, aquele diagnóstico que apareceu no ultrassom, esteatose hepática moderada, é só esteatose hepática moderada, não tem problema nenhum, porque o TGO-TGP estão normais. Se porventura o TGO-TGP estiverem elevados, normalmente 3, 4 vezes acima do normal, já mostra que tem um grau de inflamação, tem uma esteatohepatite. Nesses casos, a gente precisa ser radical com o paciente. Por exemplo, qual é a causa disso? A causa é que a pessoa bebe todo dia. Aí você fala para a pessoa, olha, você está no caminho da cirrose hepática, que é irreversível. Mas se você parar agora, você regride. Aí a pessoa para de beber e a pessoa consegue fazer o fígado voltar novamente apenas para a esteatose, com enzimas normais, TGO e TGP normal. Pronto. Ou, às vezes, quando a pessoa realmente muda de vida, às vezes até normaliza o fígado. O fígado tem uma capacidade de regeneração, Peter, que assim é uma coisa estrondosa, é absurda, sabe? Ele aguenta muito os erros nossos, do nosso dia a dia. A verdade é essa, né? Então, quando você consegue falar para a pessoa, ó, tá aqui, ó, é aqui que você está errando, tá? Olha, você pode evoluir para uma doença grave. E muitas pessoas não acreditam. As pessoas continuam bebendo. Aí volta um ano depois. Puxa, Juliano, não parei de beber, eu vim fazer o ultrassom aqui de novo. Aí já está com grau de hepatite. Mas ainda é reversível, ainda é. Meu, você precisa parar de beber, pelo amor de Deus. A pessoa não para. No outro ano ela vem com cirrose hepática. Então ela perdeu a janela da cura, né? As pessoas às vezes elas querem um medicamento, elas querem um suplemento, elas querem um remédio para dor, mas elas não querem entender que às vezes elas têm que tirar o prego do pé delas. Elas querem ter, né? Qual é a causa? É o álcool, né? E uma coisa que é menos comum de evoluir para cirrose hepática é a obesidade. Mas se chega uma pessoa com esteatose hepática moderada, grave, com enzimas normais, tranquilo, não tem problema nenhum. A pessoa tem que emagrecer, a pessoa emagrecendo, a esteatose hepática vai diminuindo. Então, sempre a gente tem que raciocinar na causa e efeito. O que causou? O que pode ser feito? Ah, tá, eu vou mudar, Juliano, eu vou parar. Eu entendi tudo que você falou, eu vou parar de usar paracetamol todo dia. Paracetamol está machucando o meu fígado. Isso, perfeito. Você pode passar alguma coisa para ajudar? Perfeito, aí sim, aí funciona. Senão você passa para a pessoa um suplemento que regenera o fígado, como, por exemplo, silimarina, um chá de cardo mariano, você passa para a pessoa algumas coisas que existem para melhorar o fígado, mas a pessoa não tirou o prego do pé, a pessoa continua fazendo as coisas erradas, quer dizer, não vai resolver nada. Então, assim, a grande maioria dos casos de esteatose hepática é assintomático, não tem sintoma, é achado de exame. Raramente alguém tem sintomas decorrente disso, muito difícil, tá? Vai ter sintoma realmente quando o fígado já está com um quadro mais avançado, com uma hepatite, a pessoa já começa a ficar ictérica, amarela, a pessoa parece um canário. Aí, ó, você está com hepatite. O corpo está mostrando que a pessoa está doente.